7h46, Márcia Zarur com a gente aqui, vamos falar da biblioteca demonstrativa. Márcia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael, tudo bem? Tudo certo, tudo tranquilo. Márcia, então já queria começar te perguntando, né? Qual que é a ligação da biblioteca demonstrativa com o jornalista e artista Henrique Gugon, que infelizmente morreu no mês passado? Pois é, Brasília chorou a morte de Gugon no dia 17 de agosto. Jornalista, artista, poeta, chargista e um grande agitador cultural da cidade. Henrique Goulart Gonzaga Júnior, que todo mundo conhece muito carinhosamente como Gugon, era um apaixonado pela cidade, mas um crítico também, que usava a arte para expressar as suas ideias. E aí eu respondo a sua pergunta, qual a ligação dele com a biblioteca demonstrativa? É porque a biblioteca, o prédio da biblioteca ali na W3, entre a 506 e 507 Sul, tinha na fachada vários poemas feitos com mosaicos. A gente tem inclusive imagens para quem está acompanhando a gente pelo YouTube. Queria dar bom dia também para o Diego, para a Ariane, para os nossos ouvintes, né? A gente tem imagens do prédio da biblioteca e na fachada tinha vários poemas ali, feitos por muitos artistas da cidade, coordenados pelo Gugon. Vários artistas participaram dessa ciranda do mosaico e grandes poetas da cidade estamparam a fachada com seus poemas, como, por exemplo, a minha colega de coletivo Maria Cobogó, Ana Maria Lopes, que tinha um dos poemas ali na fachada, entre muitos outros. Eu perdi a conta do número de vezes que a gente parava ali no sinal do lado da biblioteca demonstrativa e ficava lendo esses poemas na fachada. Era muito lindo. Um deles era do Cassiano Nunes, um poeta maravilhoso que morava numa casa na W3 Sul, professor, cultíssimo, muito querido, que deixou seu poema também estampado ali na lateral da biblioteca. Eu vou ler o poema aqui, não sou Paulo Pimenta com a coluna de literatura, mas vou ler o poema dele aqui, que é curtinho. Como posso queixar-me da solidão se possuo a noite e a sua canção? A noite é tão vasta que me perco nela. Amor, acende a estrela da tua janela? Lindo, né? Tem um do Nicholas Baer também que eu adoro, que é assim. Naquela noite, Suzana estava mais W3 do que nunca, toda eixosa, cheia de L2. Suzana, vai ser super quadra assim lá na minha cama? Sensacional, né? Pegando os elementos de Brasília e fazendo um poema muito bem humorado, né? Com esses elementos. Aliás, o Nicholas Baer e o Luiz Turiba formaram com o Gugon o grupo Loucos de Pedra, que faz esse trocadilho com as pedrinhas ali do mosaico. E eles espalharam totens com poesia perto das paradas de ônibus da W3 Sul. E aí uma operação limpeza do GDF na época, que eu imagino que tenha sido o final da década de 90, derrubou esses totens a marretadas. Mas aí o grupo não se abalou, reconstruiu os mosaicos no chão e por lá eles ficaram muito tempo. Mas onde os mosaicos do Gugon eram mais evidentes era de fato na fachada da biblioteca Maria da Conceição Moreira Salles, também conhecida como Biblioteca Demonstrativa, e para o pessoal mais da antiga, Instituto Nacional do Livro, INL, que a gente às vezes estudava e ia para lá para estudar para as provas, tinha muita movimentação cultural também, enfim. Essa biblioteca foi interditada pela Defesa Civil porque tinha risco de queda da marquise e problemas de falta de segurança para incêndio. Então, ela foi interditada em maio de 2014, só um pouquinho depois da época que o Teatro Nacional foi interditado. Olha a coincidência, né? E ficou 6 anos fechada para a reforma. E aí, nessa reforma, eles retiraram esses mosaicos da fachada. Ela foi reaberta há mais de 3 anos, mas os mosaicos não foram recolocados. Então, a gente fica naquela expectativa de ver quando é que esses mosaicos voltam para a biblioteca. A biblioteca não é gerenciada, não é gerida pelo GDF, ela é gerida pelo Ministério da Cultura. E aí eu procurei o Ministério da Cultura para saber, cadê os mosaicos? Quando eles vão ser reinstalados? E eles responderam o seguinte, os mosaicos estão todos preservados e guardados na própria biblioteca. As obras ainda não foram devolvidas à fachada, pois parte delas necessita de reparos e o Ministério aguarda a liberação de recursos para que os próprios artistas realizem esses reparos. Os artistas que estão aí, né? Porque o Gugon já não tem mais como fazer nenhum reparo dos mosaicos dele.
E aí a gente fica pensando, né? Há quanto tempo essa fachada está ali nua, esperando a volta desses mosaicos, que são um patrimônio da cidade? A gente fica nessa expectativa e fica sempre pensando que talvez o tempo dos gestores não seja o mesmo tempo da gente. Porque a gente vê o Teatro Nacional fechado há 10 anos, a gente vê a Biblioteca Demonstrativa que ficou fechada por 6 anos e depois não devolvem os mosaicos, já tem 3 anos que ela está reaberta, e a gente fica sempre nessa expectativa de ter de volta o nosso patrimônio, né? Que coisa, né? São 9 anos, contando o tempo de fechamento e o tempo em que está aberta, e em 9 anos não foi possível cuidar desses mosaicos para que eles pudessem ser recolocados. É uma loucura. Já deu tempo de sobra, Não né? é? Pra gente, a gente consegue fazer tanta coisa em tão pouco tempo, a gente fica pensando, gente, o que acontece? Qual é a burocracia que emperra os gestores de devolverem para a população aquilo ali? Porque era muito lindo e é uma coisa que eu vejo que faz falta, as pessoas passam por ali, quem tem essa vivência, essa memória afetiva da biblioteca, sente a maior falta dos mosaicos. Aí fica aquela história, né? Tem aquela brincadeira de criança. Cadê o tocinho que estava ali? Gato comeu. Cadê o poema que estava ali? A gente não vai deixar o gato comer, a gente vai ficar de olho e a coluna Nossa Cidade vai acompanhar de perto e vai cobrar a reinstalação desses mosaicos. Muito bom, Márcia Zarura aqui com a gente, são 7 horas e 53 minutos nesse momento. Márcia, muito obrigado pela sua coluna de hoje, como sempre. Sempre que você vem aqui, eu vou anotando as suas recomendações. É sempre uma coluna que me ajuda muito aqui em Brasília. E vou te contar, a Biblioteca Demonstrativa é uma boa visita, sempre teve muita atividade cultural ali, tinha roda de choro, tinha uma série de coisas além da literatura. E agora está retomando aos poucos. Tem uma gestão compartilhada, sempre tem um instituto que faz ali, como o Espaço Cultural Renato Russo, só que o Espaço Cultural Renato Russo é GDF, a biblioteca é governo federal. Mas é um lugar interessante para se passar. E eu adoraria que você passasse lá já com os poemas reinstalados na fachada. Vou fazer isso. Adoraria que isso fosse real, viu, Rafael? Muito feliz de saber que eu estou te dando dicas da cidade, porque Brasília tem muita coisa bonita para ser explorada. Obrigado, viu, Márcia? Até a próxima semana. E, até a próxima Teba, semana. se você for usar esses poemas para mandar para sua namorada, você vai ter que explicar o que é W3 e L2, viu? Tô deixosa. O que é tô deixosa? Com certeza. Gente, uma ótima semana para todos, mesmo que ela seja difícil, que seja maravilhosa. Até segunda. 7h54.